nós sabemos a ocupação dessa região, que hoje é o estado de Minas Gerais, mas especificamente essa região mais central do estado, que foi o núcleo original da Capitania das Minas Gerais, criada em 1720, ela se deu a partir da descoberta de jazidas auríferas. E a ocupação desse território foi se fazendo à medida em que as pessoas eram atraídas para essa região, se instalavam nessa região, primeiro de uma maneira um tanto provisória e depois cada vez mais permanentemente, né? E dois aspectos que são muito interessantes, a nossa observação sobre esse processo de ocupação dessa região diz respeito a como a geografia acabou sendo decisiva na configuração urbana, no estabelecimento das igrejas, no estabelecimento das residências e na própria construção das soluções para a facilitação da vida das pessoas nesses núcleos urbanos, como, por exemplo, a instalação de chafarizes, de pontes, etc., né? Uma região com uma topografia bastante acidentada. Quem conhece, né, as cidades coloniais, principalmente algumas mais próximas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, como Ouro Preto, sempre se espanta com aquela topografia e com uma característica que eu particularmente acho bastante interessante e que chama muito a atenção das pessoas, que é a possibilidade de você, de um determinado ponto da cidade, observar diferentes ângulos conforme o ponto de observação. Acho que a topografia mais acidentada, mais montanhosa, ela permite isso com uma facilidade maior. E com isso, ela nos traz gratas surpresas, né? Tanto na paisagem natural quanto na paisagem urbana também. E uma das coisas que mais chama a atenção dos visitantes de uma forma geral, e a mim também sempre chamou, o posicionamento das igrejas, né? A gente pode ver isso em obras de arte produzidas no Brasil, principalmente do século XX para cá, em que os artistas, ao procurarem retratar de alguma maneira ou construir a sua interpretação a respeito dessa paisagem urbana colonial, sempre colocam as igrejas em grande destaque, e elas realmente assim estão. Não acho que tenha havido naquela época uma intenção geral de instalação das capelas e das igrejas nos lugares mais proeminentes do ponto de vista topográfico, né, no topo das montanhas, por exemplo. Eu digo isso porque algumas das principais igrejas, por exemplo, de Ouro Preto, elas não são muito visíveis de qualquer posição, né? A matriz do Pilar, a matriz de Antônio Dias, elas se encontram nas partes mais baixas da cidade. Mas ainda assim é possível observar não só a quantidade de igrejas, mas também a projeção de suas torres para o alto, vistas de vários lugares da cidade. Mas ainda que não tenha sido intencional que todas as igrejas estivessem em lugares assim de forte visibilidade por causa da sua instalação no topo das montanhas, a topografia acabou submetendo muitas das ações que foram feitas nesse sentido. E aí, com isso, as torres, né, que sempre estiveram no horizonte dos construtores das igrejas como uma forma também de se projetar o templo na direção do céu, acho que aqui em Minas Gerais isso aparece de uma maneira muito evidente, e essa é uma das características mais interessantes dessa paisagem urbana relacionada à religiosidade que se construiu nas minas coloniais. Uma pergunta que todos se fazem é: por que tantas igrejas numa cidade relativamente pequena, né? Então isso se relaciona com as práticas de religiosidade trazidas de Portugal, que se relacionavam à organização da população nas associações religiosas leigas, né? Que eram conformadas de acordo com a organização social, com as etnias
com os grupos, os diferentes grupos que constituíam essa população. Então, por isso havia as irmandades de negros, as irmandades de pardos, as irmandades das elites brancas. Então, conforme o segmento social, o pertencimento étnico, a população se organizava nessas associações e cada uma delas se dedicava à construção da sua própria igreja. Então, daí a existência de tantos templos quantas eram, ou quase quantas eram, as irmandades e ordens terceiras, ou seja, as associações religiosas leigas existentes naquela povoação. E era em torno delas que a vida religiosa acontecia e também outras atividades da vida cotidiana, né? Os sepultamentos, os batizados, os casamentos, as cerimônias políticas, cívicas e políticas também aconteciam em relação a essas associações. Então, as igrejas, né, como templos e associadas a estas organizações religiosas leigas, concentravam boa parte das sociabilidades presentes nas povoações coloniais. E é inevitável a gente não lembrar, né, a importância que a arte barroca colonial teve no processo de desenvolvimento dessa arte moderna no Brasil e particularmente em Minas Gerais, né? É bem conhecida a relação que os modernistas lá na década de 1920, década de 30, construíram com essa produção artística colonial mineira. E em como, né, depois das visitas que fizeram a Minas Gerais, eles identificaram naquela arte seticentista as origens de uma cultura, de uma arte genuinamente nacional, né? Ainda que esta interpretação hoje ela seja discutida, é inegável a influência que aquela arte exerceu sobre a maneira como esses modernistas pensaram a inovação a que se dedicavam, né? As formas, as curvas, as cores e as temáticas. Talvez não por acaso São Francisco de Assis apareça com um destaque tão grande, porque era o santo de devoção de uma das ordens terceiras mais importantes que se disseminaram, né, na capitania de Minas Gerais. Uma das igrejas também mais conhecidas da arte daquela época é a igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, né, que combinou também o talento de dois grandes artistas daquela época, o Aleijadinho e o Ataíde, na pintura e na arquitetura e escultura. E aqui na Pampulha nós temos também essa combinação de dois grandes. Então eu acho que é um elo de ligação bastante interessante e que nos coloca a pensar sobre marcas importantes da formação cultural de Minas Gerais, mas também do Brasil.